Paz do Senhor Jesus, irmãos. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Eu também. Aleluia. Estar feliz no momento desses, tem que ter o Espírito de Deus no coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, irmãos, primeira mão, agradecer a todos que nos abraçaram, a todos que participaram no velório do meu filho. Para quem não sabe, eu sepultei o meu filho no domingo, e eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos que estiveram lá. Eu quero agradecer a todos que não tiveram, mas me ligaram. A todos que não me ligaram, às vezes viajando, mas eu sei que eu conheço a limitação, sei da limitação de cada um. Muitos estavam viajando, nem ficou sabendo. Inclusive o irmão disse que não ficou sabendo na segunda-feira. Mas eu quero agradecer do fundo da minha alma, de todos, a minha casa nesses últimos dias. Na segunda-feira, a minha esposa falou em passar um paninho na casa. Ela foi passar o paninho na casa na terça, porque a última visita na minha casa saiu 1h30 da manhã. Nossa casa teve repleta de pessoas. Em nome de Jesus, irmãos, aqueles que puderam e aqueles que não puderam, aqueles que nos ligaram, aqueles que nos ajudaram de uma forma ou de outra, não importa como, com um abraço, com um sorriso. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, que Jesus possa recompensá-los de alguma forma, e eu agradeço por causa do amor da igreja para conosco, né? E eu não posso deixar de agradecer por eu estar aqui. Irmãos, a Bíblia diz que a corda de 3 dobras, ela tem mais dificuldade em rebentar, né? Eu quero agradecer a uma pessoa especial. Ela não me deu nenhuma palavra de conforto. Ela não me disse nada. Nós pouco nos abraçamos nesses dias. Ela não tentou me confortar com nenhuma palavra. Ela não leu nenhum versículo da Bíblia para mim. Ela não disse que Deus estava comigo. Ela não disse nada disso. Mas se eu estou aqui agora, da forma que eu estou, eu devo muito a ela. Porque ela não esteve comigo somente nesse momento. Ela esteve comigo todos os dias em que eu pude contar com ela, minha esposa. Obrigado, viu, Ana? Te amo. Nós dependemos uns dos outros, irmãos. Nós dependemos uns dos outros. Já imaginou se ela estivesse depressiva? Se ela estivesse em casa, atordoada? Certamente eu não estaria aqui. Então, se eu estou aqui, eu agradeço a ela, né? Está ali, estou feliz. Hoje está aqui parte da minha família. Está aqui uma pessoa, Leide. Queria que vocês colocassem de pé para a igreja te conhecer. Essa é a noiva do Michelangelo. Ela também perdeu um pedaço, né? E ela esteve conosco. E ela não é evangélica, né? Mas Deus trouxe ela aqui hoje para ouvir uma palavra, e ela é parte da minha família. Eu te amo, viu? Quero te agradecer por você estar aqui, tá bom? Quero agradecer a todos. Irmãos, a igreja vazia num dia de quarta, infelizmente, eu não posso dizer que as pessoas perdem quando não vêm no culto, mas eu posso dizer que elas deixam de ganhar, não é assim? Irmãos, olha, eu vou ser sincero com vocês, eu não estou triste. Eu posso estar com saudade, eu posso sentir falta, mas eu não tenho o direito de ficar triste. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião.
eles não se abalam, mas eles permanecem. E nós precisamos entender isso. Amém? Eu te peço, não sinta pena de mim não, nem da minha esposa, não sinta pena de nós não, tá bom? Algumas pessoas nesses dias nos visitam, é claro, pela situação, as pessoas chegam abatidas. Talvez algumas pessoas que nos visitaram pensavam que ia chegar e encontrar um casal abatido em pranto, mas eu não recebi ninguém no portão da minha casa chorando e nem de cara triste, nem de cabisbaixo. Eu recebi a todos com alegria. Squini de Newton disse, deve ser verdade, né? Porque ele não é homem de Deus para mentir. Eu recebi ontem ele na porta da minha casa com alegria, né? Abracei ele e nós precisamos ter alegria no Senhor. Nós precisamos entender os projetos de Deus na nossa casa, na nossa vida. Compreendendo a vontade de Deus. Irmãos, eu não estou aqui para homenagear ninguém. As homenagens que o meu filho recebeu, não estou aqui para usar o púlpito da igreja para dizer que o meu filho foi bom, para homenagear ele. Não estou aqui para nada disso. As homenagens que ele recebeu, quem participou do velório sabe, eu nunca vi um velório tão cheio como o dele. Centenas de pessoas berrando, num bom sentido da palavra, com o coração contrito por causa do Michel. Então, eu não tenho que elogiar ele, dizer que ele era bom. Ele conseguiu fazer isso ao longo dos anos da vida dele, né? Eu não estou aqui para isso, não estou aqui para falar sobre tristeza. Eu estou aqui colocando essas condições só para que você entenda, porque às vezes a pessoa fala, ele aproveitou, tal, não, eu não estou aqui para isso não. Meu objetivo aqui é outro. Outra coisa que eu quero dizer, eu não sou forte, nós não somos fortes, nós somos dependentes e convictos, pois não estamos aqui só de aparência. O que eu estou dizendo aqui para você é o que realmente eu estou sentindo, é realmente o que eu vivo. Eu não estou aqui para dizer que eu sou forte, não. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Se eu estou aqui, é porque o Senhor está comigo. Eu não sou forte, né? Pelo contrário, eu sou convicto do que eu prego, eu sou convicto do Deus que eu sirvo. Por isso que eu estou aqui. Nós estamos certos de que, nós estamos certíssimos, irmão, de que nós não perdemos um filho. Nós estamos certos que nós entregamos para Deus uma pedra preciosa que Ele mesmo nos deu para lapidar. E ela será colocada na nossa coroa. Eu fui discipulado por um pastor que ele disse assim, a cada dia da minha vida eu procuro juntar um tijolo e jogar ele para o céu, para a minha construção lá no céu. Então o Michel, ele foi uma pedra, eu não perdi um filho, ele é uma pedra para a minha coroa, porque ele foi a minha responsabilidade da minha esposa aqui na terra. Então eu não perdi um filho, eu sei onde ele está, amém? Irmãos, eu devo confessar para vocês que até o velório do meu filho eu não entendia. Até ali eu não entendia. Para quem não sabe, no dia 15 de janeiro de 2015, eu perdi o meu pai. Esse relógio está certo? 20? Então, irmãos, até dia 15 de dezembro desse ano. Obrigado, irmão. Tá bom, porque é só dar um toque. Obrigado, Zenilton. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, até no velório do meu filho, eu estava... Você sabe quando você fala uma coisa, mas às vezes você não tem muita certeza daquilo que você está dizendo? Dia 15 deste ano, eu perdi o meu pai com câncer. Eu mal tinha recuperado da perca do meu pai. No dia 26 de maio, eu perdi a minha mãe. 4 meses. Claro,
que eu não tinha me recuperado de nenhum deles. Dia 5, eu perdi o meu filho. 4 meses depois. Irmãos, eu confesso que naquela hora, que naquele dia, eu lembrei de Jó. A história de Jó, quem conhece, quem não conhece, lê lá o livro de Jó, você vai ver que ele perdeu todos os seus bens num período muito curto. A Bíblia diz que um acabava de fechar a boca de uma má notícia, aí chegava outra. Aí fechava a boca de uma má notícia, chegava outra. Acabava de fechar a boca de uma má notícia, chegava a outra. Até que chegou a uma das mais terríveis, eu creio, eu acredito, porque eu posso dizer que eu sei o que Jó sentiu. Eu posso dizer o que Jó sentiu, eu posso. Talvez Jó perdeu mais do que eu, porque ele perdeu todos os seus bens materiais também. Mas naquele dia chega uma notícia e diz assim: Jó, seus filhos estavam reunidos numa casa, teve um vento lá tremendo, derrubou a casa e morreu todos os 10. Jó se deparou com sua mulher que disse assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A resposta de Jó para aquela mulher foi: mulher, tu falas como louca. Para onde que eu vou, irmão? Para onde que eu vou correr? Para onde que eu vou se eu deixar Jesus? Eu não tenho outro lugar, eu não tenho outro caminho para me seguir se não for Jesus. Eu não tenho para onde correr, eu não tenho onde me esconder. Se eu deixo Jesus hoje, por causa de uma perda, de mais uma perda, irmão, eu entro em depressão, eu vou começar a ficar dependente de remédio, a minha esposa vai ficar depressiva, porque eu sou a coluna da casa, eu sou cabeça, e não só por isso, mas eu também vou adoecer, porque longe dos caminhos do Senhor, a nossa vida não vale nada. Eu perdi meus pais e perdi o meu filho, mas eu estou aqui, a vida continua e o Senhor é o mesmo. Irmãos, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Eu imagino, nós que temos relógio, eu precisei do relógio do irmão aqui para marcar o tempo que eu tenho. Eu precisei do relógio dele. Nós temos tempo. Nós é que contamos com o relógio, nós é que nos afadigamos com o tempo, com as coisas, às vezes nós não temos tempo para Deus. Foi uma das coisas que eu disse para o meu filho no leito do hospital. Nós não temos tempo para Deus, nós temos tempo para tudo. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente hoje na Fenicopa, no Parque de Exposição, tem muita gente hoje em casa vendo novela, tem muita gente hoje na fila do posto, esperando para abastecer, porque senão vai acabar a promoção da gasolina e ele não vai pegar a gasolina de R$ 3,29. Tenho certeza disso. Tem muita gente perdida, tem muita gente perdendo o seu tempo ao invés de estar aqui. Por isso que eu falo que quem deixa de vir no culto, não perdeu, mas deixou de ganhar. Você que está aqui, Deus vai falar contigo nessa noite. Você vai ouvir algo que talvez não passou pela sua cabeça, talvez que você não ouviu do melhor pregador. Eu não sou pregador, sou um simples evangelista, não sou pastor da igreja. Talvez eu poderia estar na minha casa, descansando, jantando, né? Por que eu estou aqui? Por causa de você. Eu preferia não estar aqui. Eu estou aqui exatamente por causa de você, porque é necessário que eu, numa hora de dor, eu consiga trazer no seu coração força, para que talvez se amanhã a dor chegar no seu coração, você consiga fazer isso com seu irmão, com sua família, com aquela pessoa que está fraco. Então não estou aqui porque eu estou aqui, é o lugar onde eu precisaria estar hoje. Eu quero agradecer também as pessoas, antes que eu me esqueça, das pessoas que me permitiram estar aqui, porque hoje não seria eu que ia trazer a palavra. Pastor está viajando, eu liguei para a Flávia, eu queria trazer a palavra,
por causa do calor do acontecimento. Se eu deixar passar, talvez não vai fazer muito sentido. Então eu gostaria que fosse o primeiro culto depois do acontecido. Amém, irmãos? E então, nós não entendemos qual que é o propósito de Deus. Às vezes nós estamos na igreja e nós não compreendemos o que é Deus, quem é Deus, por que eu estou aqui, quem que é Jesus, para que Jesus morreu, qual que é o meu objetivo na terra? E nós questionamos dessa forma. Às vezes nós não entendemos. Muitas vezes na igreja eu já ouvi pessoas dizer assim, olha, eu não sei se eu estou salvo. Eu não sei se eu sou salvo. Se eu perguntar aqui, não vou fazer isso, mas eu tenho certeza que no nosso meio tem muitas pessoas que não têm certeza de vida eterna. Tem muitas pessoas aqui que não têm certeza se Jesus voltar hoje, como voltou para o meu filho dia 5. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas, e eu vou te dizer, tem muitas pessoas que não sobem. Tem muitas pessoas que não verão a Deus no nosso meio. Eu quero trazer aqui três capítulos distintos, em 3 livros da Bíblia diferentes. E eu gostaria de trazer esses 3 capítulos salteados. Vou ler alguns versículos salteados. E nós vamos analisar. No primeiro deles, talvez a palavra venha a exortar a igreja. Talvez o primeiro deles venha trazer uma certa exaltação para a igreja, exortação para a igreja. Talvez venha falar com a igreja no sentido de colocar a vida no altar, de conserto, de como está a nossa vida. Talvez o primeiro seja isso. O segundo capítulo que nós vamos ver, ele vai falar de entrega. Quando você entrega algo para alguém, se eu te entrego algo, esse relógio, por exemplo, eu digo, segura para mim e confia. Eu confio, né? Quando eu entrego esse relógio aqui, certamente é porque eu confio no irmão de Nilton. Se eu não confiasse nele, eu não iria pedir para ele cuidar de um bem meu, não é assim? Então, quando nós entregamos, nós precisamos fazer uma entrega real. Nós precisamos fazer uma entrega do fundo do nosso coração, uma entrega verdadeira. E o último capítulo nós vamos ver, e nós vamos falar de alguém que pensava conhecer a Deus, que alguém que imaginava conhecer a Deus. Ele disse que achava que conhecia a Deus, e só no finalzinho, depois da dor, depois de tudo que ele passou, das percas, é que ele conheceu a Deus. E existe muita gente no nosso meio que precisa perder tudo para poder conhecer a Deus. Amém? Então, eu queria trazer o capítulo de Efésios 5, Pedro, por favor. A introdução a esse assunto, eu quero ser breve. O versículo 14, Pedro, por favor. Por isso, diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa primeira parte, pode deixar lá, Pedro, por favor. Essa primeira parte, ela traz é como se você colocasse o relógio de Deus bem grande, imagina um relógio bem grande, para colocar do seu lado, Deus te despertando. Ele diz: levanta
desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Quando a palavra de Deus diz desperta-te, ela não está falando para quem morreu. Interessante que você diz, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas dentre os mortos, se eu vou me despertar dentre os mortos, Deus está mandando me ressuscitar, não. A palavra de Deus está mandando você acordar. A palavra de Deus está mandando você abrir o seu olho. Porque a igreja do Senhor, ela dorme. A igreja do Senhor, apesar de estar de olhos bem abertos, mas ela dorme. E é isso que a palavra do Senhor vem nos dizendo: desperta-te e levanta-te dentre os mortos. A palavra de Deus ali, ela vem trazendo um sentido bem forte, né? Ela está nos chamando de mortos. Ela está dizendo que nós estamos entre os mortos. Quem está entre os mortos são os mortos, não é verdade? A Bíblia está dizendo, ela não está dizendo, desperta o ti que está no velório, desperta o ti que está, não. Ela está dizendo, desperta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pode mudar, Pedro, por favor. Eu disse que nós iríamos ler aqui, eu até escolhi aqui o 16, mas eu quero ler o 15. Esse é o 14, eu quero ler o 15. Por isso diz, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércio, mas como sábios. O que é uma pessoa prudente? O que é ser prudente, meu irmão? Ser prudente, ele diz assim, vede prudentemente como andais, não como nércios. Nércios são loucos. A palavra nércio significa loucos. E Deus nos dá uma exortação dizendo, desperta-te, levanta-te dentre os mortos, você que está morto, você que está achando que você está vivo, você que está achando que você está andando, usando roupa de marca, perfume caro, andando de carro novo, acorda, que você está morto. Acorda, levanta. E diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como os loucos, mas como sábios. Pode mudar, Pedro, por favor. Remido o tempo. Irmãos, essa palavra dá medo. Dá ou não dá, presbítero? Remido o tempo. Irmãos, nós vemos que nós estamos nos últimos dias. Tudo aponta para o fim. Tudo tem caminhado de uma forma, irmãos, nunca se viu tanto crime, tanta droga, tanta prostituição, tanta perdição, tanta gente andando como nércios. A palavra de Deus aí, eu disse um dia, que nunca também se pregou o evangelho como nos dias de hoje. Nunca. Você liga, né? Tem internet, tem o Zap Zap, sei lá, tem o R.R. Soares, você liga a televisão, tem você liga no Silas Malafaia, durante o domingo, dia de sábado, domingo, toda hora que você quer, a palavra de Deus está ali, pronta para você. Nunca se pregou tanto o evangelho, e nunca se viu tanta perdição como agora. Tanta, dá medo de andar nas ruas, dá medo. Então, o tempo, ele está remido, o tempo, ele está ficando curto, o tempo está se estreitando, o tempo está passando, e a igreja que deveria estar atenta, ela dorme. A pessoa ouve, e não converte. A pessoa não toma uma decisão. Você vê gente na igreja, irmãos, você vê gente na igreja bebendo, você vê gente na igreja fumando, você vê gente na igreja sem casar, parece, é uma loucura. A pessoa não toma posição diante de Deus. A pessoa não faz um concerto com Deus. A pessoa tem dinheiro para investir numa calça de R$400, mas não tem coragem de ir lá no cartório e se casar para começar a consertar a vida com Deus. O casamento hoje é R$400, R$500. Tem pessoas que compram celular de R$1.000, de R$1.500, mas não tem
coragem de consertar a sua vida com Deus. Então essa primeira parte de Efésios, pode seguir para mim, Pedro, por favor. A Bíblia diz que o tempo está diminuindo. O tempo vem estreitando, o tempo vai ficando curto, e as pessoas estão brincando. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Esse é o tema. Qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? Se você olhar por esse lado que eu tô comentando aqui, que eu estou falando, você vai ver que nós podemos aplicar isso aqui em 2 pontos. A vontade de Deus para nossas vidas é que nós consertemos as nossas vidas. É que nós coloquemos as nossas vidas no altar de Deus. Porque o amanhã ele não me pertence. Ele não te pertence. Vocês que não sabem da história, se vocês souberem a forma rápida em que meu filho partiu, você dá medo. Dá medo quem está fora da presença de Deus. Foi muito rápido, meus irmãos. Muito rápido. Mas foi muito rápido. Irmãos, na quarta ele subiu. Na segunda ele internou aqui. Eu tive com ele, orei. Aliás, eu quero dizer por que eu estou tranquilo. Eu tenho certeza de onde o meu filho está. Ele era batizado. E deixa eu te falar aqui para alguns que ainda não conseguiram fazer um concerto de verdade com Deus. Ele era desviado do Evangelho há mais de 2 anos. Ele era batizado. Sexta-feira da semana passada, veja por que eu estou dizendo que eu sei onde meu filho está. E porque ele é uma pedra que eu mandei para Deus. Que eu poli ela aqui. Sexta-feira da semana atrasada, o meu filho chamou a noiva dele, a ex-noiva, e falou com ela. Não é a Leide, ele já teve noiva em outra ocasião. Ele falou com ela e disse que queria conversar com ela. Ela disse: não, eu estou casada, você tem... Ele falou: por favor, vem aqui que eu quero conversar com você, eu quero só conversar com você. E quando ela chegou, ele disse: eu quero te pedir 2 coisas, só isso que eu quero com você. Depois você pode ir embora. Eu só quero te pedir 2 coisas. Eu quero te pedir primeiro. Ele era tatuador, irmãos. Ele tinha estudo de tatuagem. Eu quero primeiro que você nunca mais faz uma tatuagem no seu corpo, porque Deus não agrada disso. Aí você começa a ver o coração da pessoa. E depois ele disse: e eu quero que você me perdoe por todo o mal que eu te causei. 2 semanas atrás, ele nem sabia que ele estava doente. 2 semanas, uma sexta atrasada. Então, irmãos, Deus já havia começado a preparar o coração daquele rapaz. Por quê? Porque incansavelmente, a Bíblia diz assim: não conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Irmãos, como pai, você como responsável, você como pai, não concorde, você é cristão, não concorde com o pecado do seu filho, não concorde, ame-o, abrace-o, beije-o, mas diz assim: eu não sou de acordo com o que você está fazendo. E essas palavras, isso foi trazendo para o coração dele. Isso foi trazendo quebrantamento no coração daquele rapaz. Na segunda-feira ele interna. Na terça, na segunda eu oro com ele de joelho. Digo para ele que é hora de procurar o Senhor. Falei: Michel, você tem tempo para tudo. Você tem tempo para namorar. Você tem tempo para ir em Ribeirão Preto de moto, no encontro de moto. Eu gostava muito. Você tem tempo de fazer academia. Ele era muito forte. Você tem tempo de ir na academia. Você tem tempo de ir na casa dos amigos. Você tem tempo de passear. Você tem tempo de trabalhar. Inclusive eu elogiei ele, falei: você é um ótimo funcionário. Você só não tem tempo, meu filho, para Deus. E aí eu disse para ele na segunda-feira: é hora de reconciliar, de consertar, de arrepender, de converter, porque os dias são maus. Falei para ele na segunda-feira. De joelho eu orei com ele.
Na terça-feira, eu orei com ele novamente, para ele ir para Uberlândia. Na quarta-feira, ele chegou em Uberlândia, minha esposa foi com ele, ele subiu, olha para você ver como que são as coisas, ele subiu a rampa para ir para a UTI, sabe como? A hora que chegou ali, era forte, tinha uma rampa assim, e outra virando, a hora de subir para a rampa, a moça falou assim, eu vou chamar um moço para te subir, porque eu não dou conta, Ele falou assim, que subir que nada, arrancou o soro e saiu fazendo gracinha, ele foi para a UTI andando. Ele chegou na UTI, ele entrou para o banheiro, você já viu um negócio desse, meu irmão? Ele entrou para o banheiro, Gilberto, tomou banho, passou creme, muito vaidoso, penteou o cabelo, cheiroso, foi para o quarto. O Michel conversou até na sexta-feira, que ele foi entubado. Eu estou te contando isso aqui, é para você o tanto, para você ver que ele teve a oportunidade de arrepender, meu irmão. Ele teve a oportunidade e ele fez isso. Aliás, a última palavra dele foi, Jesus, me perdoe. Ele chamou a mãe dele e falou, mãe, vem cá, na quarta-feira, vem cá, chega aqui pertinho. A mãe dele chegou e ele disse assim, mãe, eu te amo. Aí, ela disse, eu também te amo. Aí ele falou assim, então me dá um beijo. Ela deu um beijo nele. Ele falou, vem cá que eu quero te dar um beijo. Ele deu um beijo nela, conscientíssimo. Aí ele disse para ela, a minha esposa disse, Michel, vamos orar? E ele estava já sonolento, ele não estava sedado totalmente ainda. Vamos orar? E ele disse, vamos, mãe. Muito fraco, quase dormindo, disse, ora, senhora. E ela disse, Jesus quer ouvir você orar. E aí ele disse, as últimas palavras que ele disse, Gilberto, porque daí ele foi, na quinta-feira, na quinta ele foi entubado? Isso, na sexta-feira, 9 horas da manhã, eles entubaram ele. Mas a última palavra dele foi, Jesus me perdoa. E me tira dessa. Agora, se você me perguntar, você vai falar assim, irmão, você concorda? Jesus não tirou ele dessa, não, tirou sim, ué. Jesus tirou sim, ele está na glória. Aliás, cada um que orou por ele, obrigado. Você não pensa que Deus não ouviu sua oração, não. Deus ouviu sim. Deus ouviu sim. Deus ouviu. Nós não entendemos, é o plano de Deus. Nós não entendemos, é o projeto de Deus na nossa vida. Nós não compreendemos qual é a vontade de Deus. Por isso que às vezes nós não nos damos conta. A minha oração não valeu, deixa eu falar para você. Nos dias, essa palavra Deus me trouxe depois que eu sepultei meu filho, irmão. Você sabe por quê? Porque até então, eu sepultei meu pai dia 15, e dando glória a Deus porque eu ganhei ele para Jesus. Eu sepultei minha mãe 26 de maio, dando glória a Deus porque eu ganhei ela para Jesus. Aí parece que o pregador aqui esqueceu de que ele está salvo. E aí toda vez que chegar na casa da minha mãe, eu não estou aguentando ir lá porque eu choro. Que porcaria de crente que eu sou. Parece que o bem maior é a minha família estar comigo. Isso sabe o que é? Egoísmo. Agora o meu filho está na glória. Então a minha oração, irmãos, eu orei de joelho para meu pai ser curado, ele não foi, mas ele foi para a glória. Eu orei de joelho para minha mãe ser curada, chorando. Vocês não imaginam o tanto que eu chorei naqueles montes de serra lá não, sozinho lá no meio do mato. Deus não quis curar não, mas ele salvou. O meu filho a mesma coisa. Esse é entender
é tentar. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida não é essa porcaria de vida terrena aqui não. É que você vai para o céu, rapaz. É que você vai para o céu. Pedro, vamos fechar aqui no capítulo 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O 20 para nós, por favor, Pedro, para a gente encerrar essa parte, e nós já estamos terminando. Eu tenho agora 10 minutos, eu vou usufruir desses 10 minutos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho que louvar a Deus, porque eu sei onde que o meu filho está. Eu sei onde que ele está. Você não está me vendo aqui de pé porque eu sou bom, pelo contrário, sou bom é nada. Mas você está vendo uma pessoa convicto de quem é o Senhor. Amém? Irmãos, Pedro, você que está com a Bíblia aí, você que gosta de acompanhar na sua Bíblia, vai frisando aí. Abre para nós, Pedro, em Gênesis capítulo 22. Eu quero falar agora de entrega. Quero ser breve. Eu quero ser breve. Gênesis 22, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. O 2, por favor, Pedro. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque. Parece que eu tinha combinado com o louvor, né? Eu não tinha visto ninguém do louvor não. Aquilo que o Fernando, cadê o Fernando? O Fernando está por aí? Que o Fernando falou sobre isso aqui no louvor, né? Sabe o que se chama isso, irmãos? O Espírito de Deus em sintonia com a sua igreja. Parece que nós tínhamos combinado. Tem muitos dias que eu não vejo o Fernando. É verdade ou não é, Fernando? Nem aqui na igreja eu vi ele. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Você ama seu filho? Eu também amo todos os meus e amava muito o Michel. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Vai ao 7 para nós, por favor. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, eu fico imaginando o meu filho subindo aquelas rampas do hospital. Ele estava inocente, igual Isaque. Ele estava inocente, eu não sabia. Ele disse assim: Pai, está aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A Bíblia é chique demais. Sou apaixonado com a palavra de Deus. Sou apaixonado. O 7, o 8, por favor, Pedro. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Pode seguir, Pedro, o próximo. E chegaram ao lugar de Deus, lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Esse edificar um altar, irmãos, eu não vou falar sobre isso agora, mas é se colocar na presença de Deus, né? Coloca-te na presença de Deus, em ordem, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho. Irmãos, imagina que dor no coração dele. E Deus fez isso. A mesma dor que talvez que ele imaginaria que ia sentir, eu estou sentindo aqui.
amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou: desce desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Amém? Solta aí, Pedro. Pode deixar. Irmãos, eu quero te perguntar uma coisa. Se Deus te pediu seu filho hoje, se Deus te pediu seu filho, você tem preparado o sacrifício? Você tem preparado o seu filho? Você tem preparado a sua vida? Você tem ajudado a preparar as pessoas que estão do seu lado, para que se Deus chegar, você possa entregar? Eu quero falar disso de uma forma assim, Gilberto, às vezes nós dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, tal, seja feita a tua vontade. Mas aí de repente acontece, como aconteceu conosco nesses dias, e aí eu poderia estar aqui murmurando, ou não estar aqui e murmurando e dizendo: mas ele tinha só 28 anos, ele não casou, ele deixou um monte de tela por pintar, ele tinha o dom de pintar igual eu tenho, ele deixou várias telas por terminar, e a faculdade em tecnologia em café, ele deixou para concluir e terminar agora no final do ano, né, Leide? Final do ano. Ele comprou uma casa, deu só uma entrada de 5 mil, não morou na casa. Ele não concluiu. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que eu entendi. Por que foi que Deus me pediu o meu filho? Irmãos, Deus requer de você o melhor. Eu amo todos os meus filhos, todos. Michel foi criado com a minha mãe, e o Michel foi um dos meus filhos que não me deu trabalho. Michel não me deu trabalho, e não estou reclamando pelos que me deram, porque eu amo eles igual. Eu amo eles igual. Michel lutou sozinho, estudou, nunca dei nada a ele, porque eu não tenho condição. Ele lutou sozinho, ele estudou, ele formou sozinho, ele pagou a faculdade dele sozinho, ele realmente era um guerreiro. Mas isso, o fato dele ser bom, o fato dele ser humilde, todo mundo abraçar ele e amar ele, e o patrão dizer: eu te amo, irmãos, isso não conduziu o Michel aos céus. Isso não ser bonzinho é um princípio que Jesus deixou. Para você ir para o céu é outro. Se fosse assim, o Silvio Santos já estava no céu. Dá dinheiro para os outros, né? Se fosse assim, as pessoas que ajudam com cesta básica, com casa. Tem ali perto do cemitério, ali tem uma religião ali que dá um monte de casa para o povo morar. Aí você vê a situação que o povo mora lá, tudo endemoniado. Não resolve, não vai para o céu. Só vai para o céu se tiver Jesus. Aleluia, Jesus, louvado seja o Senhor. Só vai para o céu se consertar. Só vai para o céu se arrepender, se mudar de vida. Só vai para o céu. O que está escrito ali? Não, cadê o versículo? É 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 2,5, diz assim: você convida o sujeito para a igreja,
ele já fala assim: eu tenho minha religião. É assim ou não é? Eu já tenho minha religião. Não, eu já tenho Deus. Vida está toda petecada, toda atrapalhada. Ele diz: não, a Bíblia diz lá assim, porque ele fala assim: eu já tenho Deus. É assim ou não é, Fabão? É ou não é? Eu já tenho Deus. Tem Deus? Mas a Bíblia segue dizendo assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Se você não passar pela porta chamada Jesus, você não entra no céu. Você não entra. Arrependimento, perdão, arrependimento. Tem muita gente doente porque não perdoa. Tem muita gente doente porque não consegue perdoar. E para terminar, eu gostaria, Pedro, que você abrisse aqui Jó 42, verso 5. Às vezes eu digo assim, Gilberto, Deus me trouxe essas palavras, essas revelações nesse último dia. Às vezes se você diz assim, o meu filho, eu não posso esquecer de dizer isso. O meu filho, eu te entrego. Mas qual que é o tipo de entrega que você faz? Eu estou falando de filho, vamos dizer da sua vida, seja qualquer área. Quando você entrega. E aí acontece o que aconteceu. Porque às vezes nós somos hipócritas de dizer assim, eu entreguei. Bom, você entregou, mas às vezes é só para massagear o nosso ego, para falar assim, não, o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu filho, eu já entreguei para Deus. Sabe para que às vezes a gente falamos isso? Muitas vezes nós falamos isso para tirar de nós a responsabilidade de falar assim, ó Deus, você é obrigado a cuidar. Agora você não deixa ele sofrer acidente, você não deixa ele morrer de câncer, você não deixa... Irmãos, não deixa o câncer chegar na sua vida igual chegou na vida do meu filho, para ele arrepender, não. Não deixa o câncer chegar na sua vida para você ter que sofrer. Converte antes. O meu filho, ele arrependeu, só que Deus cessou a oportunidade dele de servir a ele. E eu vou te falar, vou te revelar por que é que Deus disse que o meu filho não foi salvo. Sabe por quê? O meu filho gostava muito apegado ao mundo. Muito apegado. E a Bíblia diz que Deus conhece coração. Quando Deus olhou para o coração daquele menino, ele já começou a quebrantar ele lá atrás, de pedir perdão para a ex-noiva, e tal, e começou a quebrantar o coração dele, a ponto de não deixar ele reclamar. Ele não reclamou, ele não falou de dor, ele não chorou, ele não disse que Deus era injusto, não, nada disso, ele conformou, ele entendeu, ele sabia que ele estava indo, mas acabou. E Deus disse assim, sabe por que eu não curei o seu filho? Porque eu conheço o coração dele, e se eu curo ele do câncer, ele não ia me servir. Deus recolheu. É dele, está com ele, é dele. Isso que alegra o meu coração. Eu quero terminar dizendo, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi. A minha tradução é diferente. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. É Jó 42, 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te vê os meus olhos. A minha Bíblia diz diferente. Ele diz assim, a minha tradução diz assim, antes eu... ouvia, te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, agora eu te conheço. Irmãos, tem muita gente na igreja que não conhecem a Deus. Tem muita gente que não tem uma experiência com Deus. Tem muita gente que, se Deus fizer
o que aconteceu comigo nesses últimos dias é desvio do Evangelho. Ele nunca mais pisa numa igreja evangélica. Ele chama Deus de injusto e de egoísta. Sabe por quê? Porque ele não conhece a vontade de Deus. E eu quero repetir, que a vontade de Deus para a sua vida é que você mude, que você arrependa, que você converta para você ser salvo. Amém? Amém? E eu encerro por aqui. Eu quero chamar o Ednilton. Quero agradecer a Deus pela essa oportunidade. Certamente o Espírito de Deus falou ao seu coração. Irmãos, faça um concerto. Se você que está aí, que ouviu essa mensagem, se você tem dúvidas, se você ainda não fez um concerto com Deus, aproveite essa oportunidade. Se você está desviado do Evangelho, deixa para amanhã não, faça isso hoje. Se você ainda tem algumas coisas que te impedem a estar na presença de Deus, faça isso hoje. Você não sabe o que vai acontecer não. Amanhã às vezes você está subindo a rampa brincando, mas já se cessou as suas oportunidades. Então, queria te convidar aqui à frente. A direção do culto é com o irmão Ednilton. Eu vou voltar a palavra para ele. Amém? Quero chamar. Ednilton me deu a oportunidade de continuar. Quero orar por você nessa noite. Você que às vezes tem no nosso meio alguma pessoa que está desviada da presença de Deus, ou que está de uma forma que não agrada a Deus, que quer fazer um concerto. Você que está de alguma forma longe da presença de Deus. Às vezes você nunca aceitou Jesus. Existe alguém aqui no nosso meio que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que nunca fez a confissão de fé? Se você nunca fez isso, irmãos, não perca a oportunidade. A Bíblia diz assim: com o coração se crê e com a boca se confessa. Então é necessário crer e é necessário também confessar. Sem Jesus, você não vai subir. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele diz: eu sou a porta. Se você não passar por essa porta chamada Jesus, você não entra nos céus. Ele é o mediador. Se não for através dele. Ele disse: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Se você não consertar a sua vida, a ponto de você poder, no dia de ceia, comer do corpo e beber do sangue, você não faz parte de Jesus. Pense. Eu não vou te chamar aqui à frente. Se você sentir no coração, tem alguém que está desviado e gostaria de se reconciliar com Deus nessa noite? Se você tiver, vem aqui à frente. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Isso que Deus faz, meu irmão. Pastor, meu amigo pastor Mateus dizia assim: o culto, esse é meu filho. Aleluia. Aleluia. Esse é um dos meus filhos. Shabaramala shalara candelaba suria. Ribareba xere candelama suriare candelai. Aleluia, Jesus. O Senhor é poderoso. Estarei com os obreiros que estão aqui, né?
descer para orar com o pessoal, abraçar eles. Você que ainda não confessou Jesus como seu único Salvador, se você quiser, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Se você quer consertar com Jesus, se você quer renovar a sua aliança com Jesus, colocar a sua vida no altar, como a palavra disse nessa noite. Oh Senhor, muito obrigado, Jesus. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Espírito Santo de Deus. Senhor, eis aqui a tua igreja e está meus teus filhos. Senhor, eles são teus. Senhor, muito obrigado, porque como dizia o meu amigo pastor Mateus, ele dizia: o melhor do culto às vezes não é o louvor, o melhor do culto às vezes não é o dízimo, a oferta, o melhor do culto não é, ele diz que o melhor do culto é quando nós entendemos. Senhor, e obrigado pelo melhor, que o melhor o Senhor deixou para o final. Espírito Santo de Deus, toma a vida dessa mulher, desse homem, desse jovem. Deus, escuta a nossa oração nessa noite. Que nessa noite seja uma entrega verdadeira. Que nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, que eles venham renovar, não somente por um dia ou por uma semana, Senhor, mas que seja para sempre. Senhor, Espírito Santo de Deus, eis aqui os teus filhos arrependidos. Olha, o Espírito Santo, como o Senhor diz que conhece o coração de cada um deles. Toma a vida deles na tua mão nessa noite, ó Espírito Santo. Livra eles, ó Deus. Livra, Senhor. Aceite a oração deles. Não que eles te aceitem, mas que o Senhor possa recebê-los nessa noite, ó Deus. Deus, quebre toda maldição. Quebra toda maldição, Deus. Quebre toda maldição. Derrama do teu Espírito sobre essas vidas, ó Deus, nessa noite. Muda, ó Deus, a história dele, a história dela. Oh, Espírito Santo de Deus, traz um renovo. Traz um renovo, ó Pai.